O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou que o Brasil está fazendo uma coisa horrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da suposta tentativa de golpe. Os detalhes: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio público ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, após a abertura de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal brasileiro por suposta tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa, não foi golpe, é uma postagem na rede Trump Social Trump. É Trump Social. Afirmou que Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição política e pediu que o processo fosse interrompido. Abre aspas, deixe Bolsonaro em paz, ele é um grande homem, fez um excelente trabalho como presidente e está sendo perseguido pelo mesmo radicais de esquerda. Tramaram me destruir. O povo brasileiro deve decidir seu futuro nas urnas, não em tribunais aparelhados. Fechou aspas, o Donald Trump, que escreveu a mensagem, é claro, gerou uma ampla repercussão entre os aliados de Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que atualmente reside nos Estados Unidos, na Flórida, compartilhou a postagem com elogio ao republicano. Esse é o Viva Notícia. Eu sou Mari Passos. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário sobre esse assunto que está repercutindo no Brasil, sobre o clima que esquentou na Blitz após fala de Donald Trump. O presidente Lula também falou na Blitz. E eu também aqui tenho uma fala do Deltan Delagnol, que eu vou deixar aqui para você ouvir o que o Deltan pensa sobre tudo isso. Bomba de Trump saiu em defesa de Bolsonaro, faz ameaça velada ao Brasil. Atenção e para tudo o que se está fazendo, que isso aqui é bombástico. Donald Trump saiu em defesa de Bolsonaro, defendendo a sua inocência e afirmando que Bolsonaro é perseguido politicamente numa verdadeira caça às bruxas. Donald Trump ainda pediu que Bolsonaro participe das eleições e que deixem Bolsonaro em paz. Eu vou mostrar para você isso e mais. Eu vou mostrar como existe uma ameaça de retaliação aí. E como que isso é uma espécie de aviso que o Trump está fazendo. Porque o Trump já protegeu aliados políticos que ele julgou perseguidos no passado, retaliando contra quem os perseguia. Gente, que bomba, né? Que bomba! Muito bem-vindo ao nosso segundo encontro com Justiça de hoje, em que eu trago essa breaking news bombástica e vamos direto ao ponto, ver a manifestação do presidente americano Donald Trump, que saiu em defesa do Bolsonaro de forma firme e enérgica, de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Essa postagem aí, ela foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump e, como você vê aí, foi em inglês. E em seguida ela foi traduzida aqui pelo Sam Puncher no X, para nós lermos aqui juntos e analisarmos essa manifestação do presidente americano Donald Trump. Olha aí, o Brasil está fazendo algo terrível. Olha como é que ele adjetiva a atuação do Brasil em relação ao Bolsonaro. Terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz o Trump, eu assisti, assim como o mundo, enquanto eles não fizeram nada além de persegui-lo. Está qualificando essa atuação contra o Bolsonaro de uma perseguição, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. E agora ele vem e afirma a inocência de Bolsonaro e diz, ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo, ressaltando aqui o caráter patriótico de amor à pátria do bolsonarismo, do Bolsonaro. Em seguida ele diz, eu conheci Bolsonaro e ele foi um líder forte que realmente amava o seu país, ressaltando aqui o patriotismo mais uma vez.
Além disso, é um negociador muito duro no comércio. E aqui está ressaltando as qualidades de Bolsonaro em defesa do Brasil nas negociações. E por que o Trump destaca isso de tudo? Porque o Trump é conhecido por ser um grande negociador. Ele vê isso como uma grande virtude de um homem, de um líder. Então ele está destacando essa qualidade especificamente do Bolsonaro. E aí ele diz: a sua eleição, a eleição agora que o Bolsonaro perdeu, foi muito apertada. Aqui tem um probleminha de tradução. Está dizendo que foi close. Foi um caso que muito perto, sua eleição foi por pouco que ele perdeu. E ele está liderando nas pesquisas. E diz, isso não é nada mais nem menos do que um ataque a um adversário político. Ou seja, aquela perseguição que ele diz que existe é uma perseguição política contra o adversário político de Lula, do STF. E segue, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo, vezes 10, afinal de contas, o próprio Trump ele foi perseguido, ele foi processado lá na justiça americana e por isso o Trump se identifica com o Bolsonaro. Ele vê o que está acontecendo com o Bolsonaro como a mesma coisa que aconteceu contra ele, Donald Trump, lá nos Estados Unidos. E aí o Trump segue dizendo, e agora nosso país é o hottest do mundo, o mais quente, o mais legal, o mais forte do mundo, o mais relevante do mundo. E diz, o grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto. Gente, presta atenção nisso aqui. Aqui tem uma mensagem implícita, muito clara aqui. Dentro de uma diplomacia possível, o que o Trump diz é, eu vou estar olhando isso aí de perto, ou seja, eu posso agir a qualquer momento. E fala, estarei acompanhando de perto essa caça às bruxas, veja como que ele qualifica a atuação da justiça brasileira contra Bolsonaro. Uma caça às bruxas, uma perseguição política em relação a Jair Bolsonaro, mas não só ele, em relação à sua família e a milhares dos seus apoiadores, fazendo referência aqui aos réus, aos investigados do 8 de janeiro e outros estão sendo silenciados, perseguidos, censurados. E diz, o único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil, ou seja, o Bolsonaro ele tem que participar aí das eleições, esse é o julgamento ao qual o Bolsonaro tem que ser submetido, diz Donald Trump e diz ainda claramente, isso se chama eleição e termina aclamando, deixem Bolsonaro em paz. Após essa fala do presidente Donald Trump, Lula disse que o país tem regras e não vai aceitar palpite de ninguém. A reportagem foi feita aqui na Jovem Pan. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, subiu o tom das críticas ao presidente norte-americano Donald Trump após postagem do mandatário dos Estados Unidos nas redes sociais. Na primeira delas, ameaçando sobretaxar países do BRICS que adotem política anti-Estados Unidos, depois de Trump saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que há uma espécie de caça às bruxas. Deltan acabou de falar isso, é verdade, está escrito aqui também. Judiciário, inicialmente, o golpe brasileiro emitiu uma nota oficial defendendo a autonomia, independente e soberania do governo brasileiro, sem citar o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O governo norte-americano, mais tarde, fechamento aqui da cúpula do BRICS nesta segunda-feira do Museu de Arte Moderna. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi direto nesse ataque a Trump e ao governo norte-americano, disse claramente que não vou aceitar qualquer tipo de interferência e que Trump tem que tomar conta da vida e do país dele. O Brasil não vai aceitar qualquer tipo de palpite por alguém de fora. Esse país tem lei, esse país tem regra, esse país tem dono, chamando o povo brasileiro de dono do Brasil, só que não é por aí, todo mundo sabe, né? Quem é o dono do Brasil e quem manda no Brasil. Você que ficou aqui até o final, um abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica todos com Deus e tchau.